Boa tarde a todos. Ok, recording in progress, é bom saber. Boa tarde a todos, o meu nome é Sofia Santos, estamos aqui hoje para fazer uma sessão sobre os temas do financiamento social e verde, numa iniciativa que se enquadra dentro da Semana do Empreendedorismo dinamizado pela Câmara Municipal de Lisboa e, portanto, este foi um dos temas que surgiu e que está na agenda do dia. Portanto, nós temos uma hora, o objetivo é termos aqui uma conversa dinâmica. Em termos de algumas regras, como vocês poderão ver, todos poderão ter a câmara ativada, o som está a ser coordenado por nós, portanto o som há essa limitação, mas todas as perguntas e comentários que queiram fazer, por favor, façam-no no chat, até porque depois a Inês Martins, no final, vai ler algumas perguntas que eventualmente vocês possam ter colocado, alguns comentários que possam ter colocado ao longo do chat. E, portanto, sintam-se à vontade para começar a colocar perguntas à medida que os temas vão começando. Ora bem, nós hoje temos para a mesa redonda o Filipe Almeida, em representação do Fundo de Inovação Social, temos também Eduardo Costa, em representação da Grosvenor House of Investments, o Ricardo Nogueira, em representação do Green Washington DC Green Bank, e Isabel Matos, em representação do Crédito Agrícola. Eu sou Sofia Santos e tenho trabalhado já há alguns anos nestes temas do financiamento sustentável e cada vez mais todas estas matérias estão na agenda do dia e é importante nós percebermos que tanto a componente social como a componente ambiental, tanto os critérios ambientais como critérios sociais, começam a estar cada vez mais relevantes, não só numa perspectiva de política que determinadas instituições financeiras possam querer ter, mas também muito associado hoje em dia e a nível europeu a muita regulação que começa a surgir. Portanto, a nível europeu começa a surgir muita regulamentação já em vigor, nomeadamente os fundos de investimento desde março de 2021 já têm de começar a cumprir com um conjunto de regulação relativamente à forma como divulgam e como incorporam os riscos ambientais e sociais na sua política de investimento e têm de começar a reportar um conjunto de informação sobre as empresas em que investem, informação ambiental e social. Também a banca, a partir de junho, agora já de 2021, existe uma recomendação por parte do Banco Central Europeu para os grandes bancos e também por parte do Banco Central Português relativamente aos restantes bancos para começarem a incorporar já a partir de junho critérios ambientais e sociais na concessão de empréstimos, o que significa se nós tivermos as nossas empresas e formos à banca pedir dinheiro para um determinado empréstimo, muito provavelmente a partir de junho alguns bancos vão começar a fazer-nos perguntas sobre esse projeto para tentarmos perceber como é que esse projeto está alinhado com os objetivos ambientais da Comissão Europeia e, portanto, é um tema que que há uns anos atrás era do foro voluntário, na Europa está a começar a ser do foro regulamentar, nos Estados Unidos é um híbrido, porque parece-me que ainda está muito do ponto de vista voluntário também, mas parece-me que a parte regulamentar tem começado também a ser mais falada nos últimos tempos, mas o Ricardo dará conta disso quando chegar a oportunidade dele falar. Portanto, eu assim ia começar, eu tenho aqui um conjunto de perguntas, para os nossos oradores e, portanto, sintam-se à vontade para também ir começando a colocar questões a cada um dos oradores. Eu começava pelo Filipe Almeida. Para já, Filipe, gostava que quando começasses que dissesse um bocadinho quem tu és, como é que foste parar ao Fundo de Inovação Social, não é? O que é o Fundo de Inovação Social e alguns exemplos de financiamento que já se tenham realizado e como é que todo este financiamento pode promover o desenvolvimento regional ou até das cidades. Portanto, uma primeira pergunta de introdução sobre ti também, como é que chegaste ao Fundo de Inovação Social e o que é o Fundo de Inovação Social? Muito bem, obrigado, Sofia, pelo convite, é um gosto estar aqui com todos e conversar um pouco sobre estes temas que são oportunos, urgentes e inadiáveis, eu diria já nesta altura. Bom, tentar fazer a história muito curta, eu de carreira sou professor da Universidade de Coimbra, na área da gestão, apesar de tudo doutorei-me em ética e filosofia moral, sempre estudei a área financeira,
portanto sou uma espécie de combinação esquizofrénica de vários saberes e interesses. Durante vários anos trabalhei com organizações do terceiro setor, e chegado o dia em que o governo, há cerca de 5 anos, me convidou para liderar a Portugal Inovação Social. E eu aceitei, e portanto deixei inclusive a direção da faculdade onde estava a dar aulas e aqui estou, há 4 anos e meio, por aí. O que é a Portugal Inovação Social? A Portugal Inovação Social é uma iniciativa pública criada pelo Governo no âmbito do acordo de parceria que hoje conhecemos como Portugal 2020. É uma iniciativa pioneira. Portugal foi o único Estado-membro que mobilizou fundos da União Europeia no âmbito deste quadro comunitário para experimentar novos instrumentos de financiamento e, ao mesmo tempo, perseguir uma missão dupla de promover, por um lado, a inovação social e o empreendedorismo social e, por outro, dinamizar também o investimento social, tentando aproximar os investidores públicos e privados desta onda crescente de empreendedorismo social que visa encontrar soluções inovadoras para os nossos problemas coletivos. E então, para esse efeito, foram mobilizados cerca de 150 milhões de euros do Fundo Social Europeu e foram criados 4 instrumentos de financiamento alinhados com o que é o ciclo de vida dos projetos de inovação social e com o que é o seu potencial de transformação social também. Um desses 4 instrumentos de financiamento é o Fundo para a Inovação Social, é um deles. Portanto, o Fundo para a Inovação Social é um de 4 instrumentos no seio de uma iniciativa pública chamada Portugal Inovação Social. É diferente dos outros 3 instrumentos porque é um instrumento financeiro. Financeiro significa que também é uma experiência pioneira com o Fundo Social Europeu, é o primeiro instrumento financeiro criado com o Fundo Social Europeu com estas características e por isso também demorou algum tempo a ser montado. E, basicamente, o que nós fazemos nos vários instrumentos, estimular a experimentação de respostas e abordagens inovadoras para qualquer tipo de problema social e de qualquer escala. Os vários instrumentos dão resposta a projetos com níveis de maturidade distintos e, com certeza, o Fundo para a Inovação Social é aquele que se dirige aos projetos mais consolidados, que têm maior potencial de expansão nacional e até internacional. Portanto, perguntavas como é que tudo isto... Bom, só para vos dar uma noção da escala, à data de hoje foram já aprovados 581 projetos no âmbito da Portugal Inovação Social e aprovámos os primeiros 35 em junho de 2017, portanto vai fazer agora 4 anos, e foram 4 anos, de facto, de um crescimento exponencial deste movimento, em Portugal e no mundo, na verdade. Representam já cerca de 110 milhões de euros de financiamento, onde se incluem 35 milhões de euros de investimento social, público e privado também. São estes os números que temos em todo o território nacional continental, incluindo no conjunto dos 4 instrumentos, incluindo o Fundo para a Inovação Social. E perguntavas como é que estes projetos, como é que esta dinâmica pode contribuir para o desenvolvimento das cidades? Bom, desde logo, de várias formas. Antes sequer de entrar no exemplo, e posso dar alguns exemplos ilustrativos, só dizer-vos que o Fundo para a Inovação Social, como instrumento financeiro, tem 2 instrumentos dentro de si. Ele foi criado especificamente, o Fundo para a Inovação Social, esse 4º instrumento, para dar resposta a uma falha de mercado. É a falha de mercado do acesso a financiamento por parte destas empresas e organizações que dinamizam projetos de inovação social. Um dos seus instrumentos é o chamado FIS-Crédito, que concede garantias em condições muito favoráveis para acesso a empréstimos junto da banca comercial. Neste momento já está disponível na maioria da nossa rede bancária e, portanto, um projeto, uma empresa, uma organização pode bater à porta de qualquer agência e perguntar as condições do Fundo para a Inovação Social para esse efeito, condições muito vantajosas. E o outro instrumento é o FIS Capital, que investe diretamente no capital de PMEs que tenham projetos de inovação social, alavancando o investimento privado de outros investidores, nacionais ou estrangeiros. Portanto, aí é uma lógica de investimento em equity, como lhe chamamos. E qualquer uma destas linhas pressupõe que a candidatura não só demonstre existir um projeto de inovação social, que tem que ser qualificado previamente, como estar alinhado com um ou vários objetivos de desenvolvimento sustentável. Portanto, há critérios a priori que forçam a que estes projetos também se alinhem com os ODS. Relativamente ao impacto nas cidades, começo por dizer que dos 668 investidores que neste momento já contamos a co-investir com a Portugal Inovação Social em projetos de inovação social, 142 são municípios. São municípios do país que aceitaram, a maioria deles
uma forma estratégica, atrair para os seus territórios a experimentação destes projetos de inovação social ou dinamizar lógicas de experimentação que já existiam nos seus territórios e que estão, de facto, a criar esta dinâmica de inovação para tentar encontrar soluções na raiz dos problemas e não apenas concentrar recursos na ação social que resolve apenas a urgência de hoje. Isso é importante, sim, mas é necessário encontrar soluções mais estruturais. E há muitos municípios que estão a fazê-lo, o que nos dá uma garantia suplementar de que estes projetos estão, de facto, alinhados com os problemas essenciais de cada território. E assim já nos aproximamos da questão das cidades. Alguns exemplos ilustrativos do que podem ser projetos que ajudam, são 580, eu vou escolher aqui 2 ou 3 para não gastar muito tempo. Por exemplo, há projetos que estão no radar da Portugal Inovação Social e que temos vindo a acompanhar, mesmo que não os financiemos, nós acompanhamos o que está a acontecer no país. Por exemplo, projetos ligados e de base tecnológica e formativa, ligados à agricultura urbana doméstica de pequena escala. Ali está. Isto são problemas típicos da cidade, essencialmente na cidade. Dá resposta a problemas típicos da cidade e faz esta ligação com a questão ambiental também. Já há hoje soluções muito interessantes para estimular e permitir essa agricultura urbana, doméstica, de pequena escala. Temos também vários projetos que são especialmente relevantes no caso das cidades, que promovem um conjunto de atividades onde o fator diferenciador é o facto de acontecerem na rua. Parece estranho, mas é isto, o facto de serem na rua, projetos como o Brincar de Rua e outros que levam as crianças para um contexto de rua, para o contexto ao ar livre, para o contacto com a natureza, que habitualmente não estão habituados, desculpem a redundância, porque estão fechados no seu apartamento dentro de espaços urbanos. Na área da empregabilidade, isto era para a inclusão também, enfim, temos várias coisas. Na área da empregabilidade, lembro, por exemplo, do projeto 55+, uma plataforma com uma adesão muito grande em Lisboa, já vai no Porto e noutras cidades, que basicamente um portal que faz, que permite, que disponibiliza pequenos serviços por parte de pessoas com mais de 55 anos que tenham tempo de disponibilidade, que estejam desempregados ou reformados, que possam prestar serviços à sua própria comunidade e outras pessoas que precisam desses serviços, que possam aproveitar a disponibilidade desse cidadão que mora nessa mesma freguesia. Isto não só permite um rendimento extra para estas pessoas, como reforça laços intracomunitários dentro das cidades. Ou o Projeto Valorino. O Projeto Valorino, da região norte, da área metropolitana do Porto, é um projeto muito interessante, também muito específico para cidades, que basicamente concentra no mesmo espaço diferentes fases do ciclo fabril de várias indústrias e que contrata apenas e só pessoas com deficiência. E isto permite não só dar uma resposta economicamente relevante para aqueles setores e para aquela indústria, como também combater o preconceito, porque estas pessoas depois, em muitos casos, são posteriormente contratadas pela própria indústria, que primeiro fez este outsourcing para testar até que ponto aquelas pessoas eram capazes de dar essa resposta. Por exemplo, eu estou a dar aqui assim alguns exemplos, só para terminar e não roubar mais tempo, só dar-te também a dar-vos a todos a noção de que nós não financiamos apenas projetos, estamos a financiar também incubadoras de inovação social. Já são 21 em todo o país. Estas incubadoras, em geral em parceria com os próprios municípios, são espaços de acolhimento e de capacitação de empreendedores sociais que permitem ter um efeito multiplicador deste empreendedorismo experimental nos vários territórios. Portanto, são projetos que financiamos e que estão ligados ao território, que procuram outros empreendedores, fazem a ponte com investidores e procuram dinamizar soluções ajustadas a cada cidade onde estão instaladas. Portanto, olha, exemplos são muitos e se calhar já ultrapassei o tempo que tinhas para esta primeira resposta, então vou-me calar já. Obrigada, Filipe. E obrigada. De uma perspectiva social e, portanto, de projetos que são cofinanciados, neste caso com dinheiro público, não é? Mas são projetos que têm um impacto social positivo, e especificamente para a área social, passo ao Duarte Costa, que está aqui a representar a Grosvenor House of Investments e fazia-te um pouco a mesma pergunta. Primeiro, Duarte, como é que chegaste, de onde vens e porque é que chegaste à Grosvenor? E se o Fundo de Inovação Social, que é um fundo público, enfoca os temas sociais, porque é que a Grosvenor, sendo uma entidade privada, enfoca a criação de fundos verdes? E, portanto, coloco agora a mesma pergunta, mas numa ótica mais Claro. verde e privada, e do foro do setor privado.
Claro. Boa tarde a todos. Viva Sofia, colegas de painel e participantes. É realmente um prazer estar nesta sessão novamente, a reedição de 2020, digamos assim. De facto, a Grosvenor, como dizia bem, tem como pilar central a sustentabilidade na gestão dos seus investimentos. De facto, atualmente não há outra forma de analisar oportunidades de investimento senão através de uma ótica de prosperidade mais do que numa ótica de profitability, não é? Digamos assim. E, portanto, é aqui que realmente os fatores ESG e fatores de sustentabilidade alinhados com os ODS entram na equação. Portanto, isto já é uma realidade obrigatória e, portanto, já é um movimento top-down e não nós, enquanto agentes do ecossistema, a fazer força. Felizmente para nós, a União Europeia, a Comissão Europeia, começa também a ter este tipo de postura, o que ajuda-nos a todos nós realmente a implementar os projetos com outro espírito e com outra forma, que é uma forma muito mais holística de olhar para as oportunidades de investimento. Realmente um instrumento fundamental para criar uma maior dinâmica aqui no âmbito dos investimentos com impacto social é realmente o Fundo de Inovação Social. Nós até temos um processo de investimento que será feito em conjunto precisamente com o FIS e com outra sociedade gestora portuguesa também do nosso ecossistema. E, portanto, é realmente no dia-a-dia que nós vemos que as oportunidades que existem e que necessitam de financiamento para elas próprias serem sustentáveis ao longo do tempo, portanto, uma perspectiva de longo prazo, necessitam realmente da conjugação daquilo que são estas ferramentas que permitem realmente a investidores privados de uma forma solidária, digamos assim, e conjuntamente levar a que estes projetos possam, de certa forma, se consolidar ao longo do tempo e virem a ser autossustentáveis, digamos assim, e perdurem no tempo, porque aí sim nós vemos que o impacto é efetivo e é duradouro. Portanto, é gerador no final do dia de prosperidade e não só de profitability. E, portanto, nós queremos fazer parte dessa equação e por isso é que, a dada altura, juntamos todos e todos nós temos o nosso background na área financeira, mas também na área de sustentabilidade e vimos esta figura de sociedade gestora como um agente para podermos, de certa forma, puxar por outros peers nossos no ecossistema para que os investimentos possam ser vistos de uma forma mais holística e sobretudo, valorizar capitais que não estão a ser valorizados, que vão muito para além do aspecto meramente económico ou financeiro. Muito bem, então só uma pergunta, Duarte. E porquê o verde? Porquê é que essa componente mais verde vos atrai em vez de... Eu percebo que foi a resposta de contribuir para a prosperidade e, portanto, ter aqui um impacto positivo, mas consegue... Nós temos um compromisso desde já com as gerações, com as atuais e as futuras gerações. E acreditamos que o ecossistema só será sustentável se nós formos muito para além das métricas económico-financeiras. E é desta forma que realmente queremos moldar o nosso ecossistema e as equipas de gestão que compõem o nosso ecossistema. E, portanto, nós temos esta visão da integração dos fatores ambientais, sociais e, sobretudo, de governance, porque são as boas práticas de governance que levam a que as empresas sejam cada vez mais resilientes, menos voláteis a estes eventos exógenos que infelizmente impactam cada vez mais e até de forma negativa a vida de todos nós. E, portanto, é com esta resiliência e com esta capacidade de resistência que realmente faz com que as empresas fiquem mais fortes e, portanto,
Desta forma, aumenta, obviamente, a esperança de que a prosperidade será para um bem comum e não para só um ou dois stakeholders que existem aqui no nosso ecossistema. Eduardo, obrigada. Acho que deu para perceber melhor. E agora passava a palavra ao Ricardo Nogueira, também nesta componente verde. E portanto, Ricardo, quem és? Como chegaste aqui? O que vais fazendo? E em particular, relativamente aos Estados Unidos, o que são os bancos verdes? São ou não são bancos comerciais? E uma vez que também pertenço ao Conselho de Administração de um banco verde em Washington, de que forma é que estes bancos podem fazer a diferença na promoção deste desenvolvimento sustentável e mais verde ao nível das regiões e das cidades? Força, Ricardo. Bem, muito obrigado, Sofia, e boa tarde. Não sei se já é boa noite em Lisboa, mas boa tarde aqui em Washington. Bom, antes de qualquer coisa, eu quero pedir umas desculpas prévias para o meu português. Então, apesar do meu nome, eu sou americano, mas de família portuguesa, então eu vou falar no meu português do meu jeito e espero que todo mundo consegue entender. Então, quem é que eu sou? Então, eu trabalho, em geral, como assessor em qualquer lugar onde política de mudanças climáticas cruzam com financiamento. Trabalho com clientes que são bancos multilaterais, com governos, com fundações filantrópicas. Mais adequado para a conversa de hoje, como falou a Sofia, eu pertenço ao Conselho de Administração do Banco Verde de Washington, D.C., que nós chamamos formalmente o Green Finance Authority. E o Green Finance Authority, o nosso Banco Verde, é uma entidade recém, foi estabelecida por lei em 2018. Demoraram mais ou menos um ano para estabelecer um conselho, então foi em 2019 que eu entrei no primeiro conselho, e só entramos em operação mesmo no início do ano passado. Juntamos as nossas operações com Covid, então não foi o melhor início do ano para operações, mas é uma entidade recém. Agora, a sua questão, o que é um Banco Verde, o que é o papel do Banco Verde aqui nos Estados Unidos? O nosso banco em Washington, nós achamos que é o primeiro Banco Verde ao nível municipal. Mas Banco Verde subnacionais já existem cá há algum tempo. Os mais famosos são do estado de Nova York e também do estado de Connecticut. São dois estados vizinhos. E acho que todos os bancos verdes têm talvez 4 características em comum, inclusive o nosso banco. Primeiro, não são necessariamente entidades 100% públicas. No nosso caso, nós somos, mas não todas. Mas todas têm uma missão pública. Que quer dizer que, em geral, o banco e a missão do banco está vinculada a um alvo político de uma entidade pública. Então, por exemplo, no caso do Washington, D.C., a nossa cidade tem metas de energia renovável bem ambiciosas. Nós também temos metas em termos de nosso consumo em geral de energia e também sobre a decarbonização do setor transporte. Para poder atingir essas metas, entendemos que o dinheiro público não é suficiente. Precisamos encontrar uma maneira de trazer e mobilizar mercados privados, setores privados, em apoio. E esse é o papel do banco, é para preencher aquela lacuna que nós vemos em termos de financiamento e para tentar criar e abrir novos sectores e para atrair novos fundos de investimento para a cidade. Então, a cidade estabeleceu uma meta, um alvo político, e o banco foi criado para atender as lacunas financeiras que encontra. Então, isso é um. 2, todo banco verde que eu conheço, apesar de não serem comerciais, em termos de, o primeiro foco é rendimento, é retorno, todos têm um dever de ser sustentáveis financeiramente. Então, isso quer dizer, vão precisar ter algum retorno para poder manter a operação do banco de identidade. Mas o foco da entidade não é só o retorno. O foco principal é impacto. E vai ser, no nosso caso, o impacto em áreas que tocam com mudanças climáticas, mas também podem imaginar outros bancos verdes que têm impactos até mais abrangentes, que tocam em várias áreas.
E o nosso sucesso tipicamente é medido por aqueles impactos. Então, se nós conseguimos atingir essas metas de impacto primeiro e só secundariamente é que vem a parte comercial. Quer dizer, se nós estamos ganhando dinheiro suficiente para manter os nossos custos. Mas nós não temos acionistas, nós não temos um foco assim, muito comercial em termos de ter um retorno. Terceiro, todos os bancos verdes, em princípio, devem atuar como parceiros para o mercado privado. Até a coisa que eu acho que distingue todos os bancos verdes é o papel em mobilizar outras fontes de dinheiro. E isso quer dizer que nós não estamos cá para concorrer com os bancos privados, com o banco ou com o mercado privado em geral, mas estamos cá para tentar a crescer a área de onde eles ocupam, para tentar a crescer os sectores que podem ser financiados por os bancos privados, para tentar a crescer o número dos projetos para originar oportunidades para financiamento. Então, isso quer dizer que muitas vezes nós estamos a fazer o trabalho que a banca não pode fazer ou não quer fazer. Que é aquele trabalho de sweat equity, como nós dizemos em inglês, de suor, de criar as oportunidades, de entrar em mercados e setores que não têm um grande histórico, porque talvez as tecnologias são novas ou são áreas talvez um pouco mais carentes. No caso do Washington DC, isso é um papel importante. Nós atuamos em muitos dos bairros que não têm muito acesso ao mercado financeiro. Então, nós fazemos isso tudo com a ideia na nossa mente de trazer outro financiamento. Em geral, nós tentamos a ter um múltiplo de 6 vezes o nosso investimento vindo de outras fontes de dinheiro. E talvez o último papel de um banco verde, tipicamente, é ser um lugar onde inovação de ideias e novos produtos pode ser testado. Como nós não temos aquele mesmo risco financeiro como tem talvez um banco comercial, nós temos muita mais possibilidade de ser inovadores, de tentar novas ideias, de experimentar novos setores, novas tecnologias, de uma forma que nós podemos assumir mais risco, talvez do mercado privado, e esperamos que no final as coisas que nós conseguimos fazer podem atrair outros atores no mercado. Mesmo no caso do Washington DC, apesar de nós estamos em operação pouco tempo, uma grande parte do nosso foco foi assim, em tentar pôr novos produtos no mercado que não existiam antes, para demonstrar que aqueles produtos fazem duas coisas: podem ter um rendimento interessante e trazem os impactos que nós queremos na nossa cidade para ajudar a cidade a atingir as suas metas sustentáveis. Ou seja, um banco verde é um banco que poderá ou deverá ajudar a banca privada a compreender melhor estes novos negócios verdes, de forma a que esta abordagem se consiga democratizar, entre aspas, consiga expandir. É isso? É isso. Então, deixa-me só fazer uma pergunta assim mais desafiante. Significa que significa que os bancos verdes, imaginemos que a dada altura já toda a gente percebia bem as análises de risco e, portanto, já não havia falhas de mercado. Nessa altura fará sentido, à semelhança do que se passou no Reino Unido, vender-se um banco verde a uma entidade privada ou o banco verde deixar de existir? Boa pergunta. Olha, eu como conselheiro, uma das mensagens que eu acho em todas as reuniões que eu passo para a nossa equipe é o seguinte: cada dia nós devemos estar a sair do mercado. Okay? Porque onde um banco verde pode ter um problema é quando eles acabam criando como é que eu falo? Quando eles acabam gelando o mercado, ocupando o espaço que podia ficar nas mãos do mundo privado. Então, o nosso desafio é sempre para ter o nosso dedo na pulsa do mercado para entender se nós estamos a ajudar ou prejudicar. E se nós já estamos no ponto em que o nosso apoio não é necessário, de onde é que o nosso apoio vai ser necessário? O que é a próxima fronteira? O que são os próximos desafios que nós podemos assumir? Então, essa é parte da nossa missão. Precisamos ser ágeis, sempre.
sempre olhando o que é a realidade do mercado, entendemos se nós estamos a providenciando uma subsidização a mais ou a menos e entendendo de onde é que vai ser a próxima oportunidade, de onde é que nós precisamos empurrar um pouco para levar o mercado financeiro. E sempre pensando na nossa meta final, que é atingir os nossos alvos ambientais. Ok, obrigada, Ricardo, obrigada. Passava então agora à Isabel Matos, que também nos dissesse um bocadinho há quanto tempo está no crédito agrícola, há quanto tempo é que tu estás no crédito agrícola, enfim, e a pergunta em concreto, neste caso, tem a ver com crédito agrícola publicou uma política de sustentabilidade. Nós temos tido aqui várias perguntas no chat sobre como é que estes critérios ambientais e sociais têm vindo a ser incorporados. Portanto, há algumas perguntas aqui no chat sobre isso e, portanto, era essa a pergunta que eu te fazia. No fundo, era como é que o crédito agrícola vê estes temas da sustentabilidade e o que é que tem feito de mais concreto para começar a incorporar, de facto, os riscos ambientais e sociais na concessão de crédito, que é aquilo que um banco faz. Isabel. Muito bem, boa tarde a todos. O meu nome, portanto, Isabel Matos, já viram. Eu estou há 21 anos no crédito agrícola, cheguei de um banco que todos conhecem, que é o Banco Santander, portanto, e vim para este desafio do crédito agrícola precisamente por ser um banco muito diferente. E é um banco que desde sempre abraça estes temas com muito carinho, está no seu próprio ADN. O crédito agrícola, como não sei se todos sabem, mas é um dos maiores grupos financeiros portugueses, tem 635 agências, uma situação quase rara. Portanto, aliás, é o banco que tem mais agências em todo o território nacional e ilhas, com sólidos indicadores de solvabilidade e liquidez. O crédito agrícola rege pelo sistema cooperativo, em que, por exemplo, os seus membros participam ativamente nas regiões onde se inserem e os dirigentes tomam as decisões localmente. As cooperativas trabalham para o desenvolvimento sustentável das suas comunidades. O crédito agrícola é um banco universal que pratica uma banca de proximidade através das suas caixas de crédito agrícola localmente, que fazem esse contacto comercial com os seus clientes. As caixas estão fortemente enraizadas localmente, que têm grandes relações sociais com a sua comunidade. Só para vos dar aqui uns números, em 2020 apoiámos iniciativas sociais na ordem dos 2 milhões de euros, distribuídos por mais de 1.100 beneficiários. Mas eu diria que essa, na realidade, não é a nossa grande participação social. Nós temos uma forte presença em locais onde não há mais nenhum balcão de outro banco. Estamos a falar em 250 localidades em Portugal em que só existe uma agência do crédito agrícola. E se falarmos então em contacto unicamente exclusivo com a banca através de uma ATM, estamos a falar de 700 localidades em Portugal. Portanto, como veem, o crédito agrícola tem um papel muito ativo no que diz respeito ao social. E dada a descentralização do crédito agrícola, portanto, através das suas caixas, existe uma forte dinamização do comércio local, através da aquisição de bens nas próprias comunidades onde estão inseridos. Cerca de 70% do montante em compras que se realiza no crédito agrícola é feito a nível local, evidenciando aqui uma economia circular, pois as receitas são aplicadas na própria comunidade, assim como os impostos que são pagos na mesma. Sendo um grupo cooperativo, a sua ação visa o benefício das cidades, aliás, e das regiões onde se encontra e não o lucro para os acionistas, até porque não temos acionistas, temos associados, é a figura do associado. Esta forte vocação, que vem do nosso ADN, como eu dizia há pouco, leva-nos a querer afirmar-nos e ser reconhecidos como um verdadeiro banco sustentável. É este caminho que nós estamos a fazer e queremos muito ter esse reconhecimento. Os princípios ESG estão presentes na missão do CA, quando pensamos nos investimentos, nas compras, na gestão dos nossos edifícios e na frota. Relativamente à questão que, Sofia, que tu colocaste, e aqui de uma forma mais direta, nós, logo após a divulgação da nossa política de sustentabilidade, criámos grupos de trabalho, como o da taxonomia, da neutralidade carbónica, das agências sustentáveis. Aliás, nós uma agência sustentável já inauguramos, e que é na cidade de Leiria,
em que todos os materiais utilizados são sustentáveis, e para isso temos feito um esforço e pretendemos que todas as caixas venham a aderir e venham a transformar as suas agências o mais sustentáveis possíveis. Relativamente agora à questão dos clientes, nós estamos a desenvolver questionários que já foram testados para que neste verão comecemos a realizar junto de todos os clientes que solicitem financiamento, questionários para que eles possam identificar em que fase é que estão e se estão a ser ambientalmente sustentáveis ou não. Isto para quê? Para que possam ser incluídos os riscos ambientais e sociais na análise do risco de crédito. Estamos a desenvolver procedimentos para podermos identificar a percentagem dos nossos empréstimos que estão alinhados com a taxonomia europeia. Pronto, o que é que nós fazemos mais? Realizamos o levantamento das nossas, acabamos de fazer o levantamento das nossas emissões de CO2, de âmbito 1 e de âmbito 2, quer nos edifícios centrais, Lisboa e Porto, quer em todas as caixas de crédito agrícola. E agora estamos a analisar para definirmos os passos seguintes para a neutralidade carbónica. Os dados relativamente às emissões de CO2 já foram espelhados no nosso relatório de sustentabilidade relativo a 2020. Temos ainda prémios de inovação, 100% ligados ao tema da sustentabilidade. Alguns destes prémios foram no âmbito do nosso patrocínio à Planetias. Não sei se ouviram falar, Planetias foi o maior evento sobre sustentabilidade que se realizou em 2020 em Portugal. Mas fomentamos várias iniciativas ao longo do ano ligadas a projetos ambientais, motivando os nossos clientes a candidatarem-se e para ganharem prémios para os seus projetos. Realizamos também formação, quer aos nossos colaboradores, bem como, portanto, colaboradores no geral, mas também uma formação específica para alguns quadros mais de técnicos de risco na análise do crédito. E iremos também, é assim que é a nossa intenção, a promover formação aos nossos clientes sobre sustentabilidade e os requisitos que a Comissão Europeia está a colocar ao nível do reporte. Para já, Sofia, era isto. Obrigada, Isabel, muito obrigada. Portanto, temos uma primeira ronda de perguntas e temos cerca de 20 minutos no máximo para mais uma ronda de perguntas e responder a algumas perguntas no chat. Portanto, eu agora, a próxima ronda de perguntas, ia pedir aos nossos oradores para serem o mais breve possíveis a responder, para nós depois também conseguirmos responder a algumas das perguntas. Filipe, muito em concreto. Uma empresa quer concorrer ao FIS. Quais são os conselhos que tu darias e quais são as etapas para se concorrer ao FIS? Conselhos e etapas de forma mais objetiva possível. Okay. Especificamente para o Fundo para a Inovação Social e nenhum dos outros instrumentos. Especificamente para o Fundo de Inovação Social. O Fundo para a Inovação Social tem uma fase prévia para todos os potenciais candidatos, que é a qualificação como Iniciativa de Inovação e Empreendedorismo Social. No site do FIS tem um link com uma série de perguntas, é tudo feito online. Nós, Portugal Inovação Social, estamos do outro lado da linha e temos que qualificar, ou seja, emitimos um parecer prévio a qualificar o projeto, colocando-lhe chamemos-lhe um selo, a dizer assim, este é um projeto de inovação social, dadas as características que apresenta. E isso é uma primeira fase. A segunda fase, depois, é fazer a candidatura. Se for ao FIS Crédito, tem que ser junto da banca comercial, balcão de um banco, pedir empréstimo e depois segue todo o seu caminho. O FIS fornece a garantia se for aprovado. Se for ao FIS Capital, a submissão da candidatura é feita no site do FIS e a entidade gestora do FIS é o Banco Português de Fomento. Portanto, o Banco Português de Fomento é que faz a análise da candidatura e segue o procedimento. Ele depois tem que ser aprovado pelo Comitê de Investimento, no caso do FIS Capital. Ou o Conselho Geral, dependendo do valor de investimento. E portanto, quais são as questões-chave para uma candidatura destas? Primeiro, no caso do FIS, estar seguro de que é um projeto de inovação social, ou seja, que apresenta uma resposta inovadora, diferenciada para um problema social. Isso é o primeiro requisito. Segundo, que tem indicadores de impacto claros, portanto, ter uma noção de, ok, isto é diferenciado, tem impacto e que indicadores é que eu vou usar para medir esse impacto.
Terceiro, um modelo de negócio, também claro. No caso do FIIs isso é necessário, porque é um instrumento financeiro. Portanto, qual o modelo de negócio que eu estou a procurar desenvolver para que este impacto seja duradouro e o projeto seja economicamente sustentável. Quarto, a equipa. Qual é a equipa que eu vou apresentar para desenvolver este projeto e quais as suas competências, experiências e que dão credibilidade ao projeto. E, por fim, qual a rede de parceiros e de investidores a que me vou juntar para poder fazer a candidatura. No caso do FIIs Capital, a candidatura é feita pelo próprio investidor, nem sequer é pelo promotor do projeto de inovação social. No caso do FIIs Crédito não é assim, é o próprio promotor. Muito bem, Filipe, obrigada por essa explicação rápida. Portanto, esperemos que a seguir saltem para o site para tentar perceber melhor como aceder a estes fundos. Duarte, também uma pergunta para uma resposta rápida, uma pergunta difícil para uma resposta rápida, que é, como investidor, que conselho darias às startups e aos novos projetos das empresas que já, eventualmente, que já existam, para que possam continuar a atrair investidores do futuro? Olhando para o futuro, o que é que uma Olhando empresa... para o futuro, claro, claro. Eu diria que, tal como o Filipe avançou, a equipa é fundamental, ou seja, a atração e retenção de talento é um dos pilares de sucesso de qualquer projeto, e uma equipa coesa, que seja disruptiva, mas que tenha uma forte vontade de implementar o projeto, é sem dúvida muito bem apreciada pelos investidores. Depois temos também, de uma forma já dinâmica, digamos assim, conhecimento e a sua capacitação, ou seja, conhecimento é poder, não é? Aqui falo de conhecimento não só de mercado, naturalmente, tendo em conta fundamentalmente conhecer a fundo o mercado, a concorrência, os clientes, o ecossistema no geral, não é? Os seus stakeholders, mas acho que muitas vezes falta autoconhecimento e um reconhecimento de pontos fortes, fracos de cada projeto. E isso realmente é fulcral na evolução de qualquer empresa, sobretudo no estágio inicial. Portanto, conhecimento e depois a capacitação de forma a acelerar o projeto e fazer com que esse projeto seja o mais eficaz possível no go-to-market, como nós chamamos, é realmente muito bem visto pelos investidores e gera confiança para um commitment por parte dos investidores no geral. E terceiro, mas não menos importante, é a componente de governance, ou seja, boas práticas de governo da empresa e do projeto, aliado a uma eficiência de recursos, que eu acho que nós portugueses somos muito bons na componente de trabalhar muito com poucos recursos. E isto também é um aspecto que é muito bem apreciado não só pelos investidores nacionais, como também pelos internacionais, tendo uma estratégia de comunicação transparente e alinhada com todos os stakeholders, e que esta se insere realmente de uma forma com que os investidores possam valorizar uma prudente e inteligente utilização dos recursos disponíveis. E, portanto, eu diria que estes três vetores serão complementarmente fundamentais para atrair investidores institucionais e não só, business angels também, de forma que o projeto possa ser implementado, eu diria que é em tempo útil, porque muitas das vezes o que acontece é que por via do deslizamento da implementação do projeto em relação ao planeamento faz com que haja muito desperdício de recursos, e o tempo realmente é fundamental para que se garanta o sucesso dos projetos. Obrigada, Duarte. Uma pergunta difícil também para o Ricardo responder de forma muito rápida, e até porque há aqui várias perguntas no chat também sobre isso. Fará sentido um banco verde para Portugal e o que poderia ser, quem poderia ser, quando poderia ser? É uma pergunta difícil. Sim, olha, a resposta curta é sim. As 4 coisas que um país precisa para ter um banco verde, Portugal tem um alvo ambicioso verde. Eu acho que Portugal foi o primeiro país para assumir como alvo neutralidade carbónica em 2050. Então isso já tem uma direção de caminho. 2, é um país que tem
um mercado privado relativamente sofisticado e de um bom tamanho para o tamanho do país. Então, por exemplo, tem países muito pequenos que talvez um banco verde não faz tanto sentido. Terceiro, tem muito trabalho ainda para fazer e tem áreas do Portugal que o mercado privado hoje não está atingindo. E último, eu acho que para Portugal, estando na Europa, também é uma maneira importante de atrair dinheiro de fora, não é? Para ajudar o crescimento de Portugal, não só com o financiamento que pode levantar dentro do país, mas também para tornar um lugar mais atrativo para dinheiro de fora. Então, um banco verde pode ter esse papel, pode fazer parte dessa história. Agora, quem é que deve ser um banco verde? Como para estabelecer um banco verde? Isso acaba a ser mais complicado. Agora, eu sei que em Portugal acabaram de formar o Banco Português de Fomento. Em princípio, um banco de fomento para um país que tem uma ambição verde ou sustentável deve tomar aquele papel. O que é importante é esses dias iniciais do Banco de Fomento. Não é? Então, por exemplo, é importante que eles vão criar uma cultura em que a parte verde e a parte sustentável é a missão da entidade e não só uma área que fica numa esquina que é um lugar que só quando tem uma coisa bem específica que vão lá para aquele escritório. Não, isso precisa ser parte da missão geral do banco. Tudo o que aquele banco faz deve passar por aquele vidro, por aquele espelho do que é verde. Além disso, a cultura também tem a ver com os funcionários e com a maneira que eles são recompensados, o que são os interesses dos funcionários, precisam também estar alinhados com essa missão verde. E último, é importante que qualquer nova iniciativa não deixe o perfeito ser o inimigo do bom. Aqui. Não sei se tem essa expressão em português também, mas porque muitas vezes, quando tens uma entidade pública, e foi o nosso caso aqui em Washington, o momento que nós tivemos capital e o momento que nós fomos estabelecidos, todos os grupos na sociedade que querem fazer coisas boas, querem pegar um pouco de boleia, não é? Com o movimento de mudanças climáticas, porque sabem que é uma área que talvez tenha um pouco mais força, e isso às vezes acaba complicando a nossa vida e acaba atrasando o que nós podemos fazer. Eu acho um banco como o Banco de Fomento também pode ter aquele risco. Então precisa ter uma missão bem clara. Se é para ter um papel verde, isso precisa ser número 1 na lista que vai fazer. Se não é número 1, precisa de outra entidade. Porque nunca vai conseguir fazer aquele papel bem. Obrigada, Ricardo. Uma resposta bem direta à pergunta. E, Isabel, também uma resposta rápida, para depois irmos aqui às perguntas do chat. Como banco de retalho, com muitos clientes empresariais, que conselho darias às PMEs sobre a importância dos temas da sustentabilidade? De forma muito rápida. Estás em mute. Bem. Ok, já estou. Eu diria que vai ser obrigatório que todas as empresas reportem certas informações sobre o seu impacto ambiental e social e o quanto antes devem começar a ter isso em conta. As PMEs não devem ver este tema como um custo, mas sim uma oportunidade de conseguirem obter, nomeadamente, financiamentos mais vantajosos. Quer os bancos, quer os fundos privados e públicos vão ter de estar alinhados com a taxonomia da União Europeia, ou seja, com os objetivos da União Europeia, não é? E por isso todas as PMEs deveriam começar a publicar alguma informação ambiental e social. Em julho, contamos com começar a solicitar alguma dessa informação e a exigência irá aumentar com o tempo de forma a obter a informação necessária para a atribuição de um ranking ambiental e social por cliente. Gradualmente, cada empresa e cada projeto também terá um rating ambiental e social que será atribuído pela equipa do Crédito Agrícola. Esperemos que com isto tudo estejamos todos a caminhar para boas práticas ambientais, sociais e de governação e que se consiga atingir as metas que tanto desejamos. Isabel, portanto, o que estás a dizer é que já em breve as empresas vão ter um rating ambiental e social, portanto, sim. Eu que sou cliente do Crédito Agrícola, vai-me ser colocado um questionário que eu irei preencher
e depois aquilo vai-me dar um rating sobre o meu desempenho, vá lá, ambiental e social, e se eu tiver um projeto que solicita empréstimo, também esse projeto também vai ter uma avaliação ambiental e social. Exatamente. Nós vamos ter um questionário, exatamente, nós vamos ter um questionário específico para a empresa e um questionário para o projeto que a pessoa vai pedir o seu financiamento. E ainda vamos ter alguns questionários mais específicos para determinados setores, nomeadamente o setor agrícola. Mas depois vamos ter um rating para a empresa e um ranking para o projeto, sendo que no final vamos ter um ranking final, empresa e projeto, dando mais peso ao rating do projeto, para que também puxe pela empresa, ou seja, a pessoa à medida que vai fazendo financiamentos para melhorar, vai ter depois um peso superior no projeto para ver se também se puxa pelo rating da empresa. E vamos tentar que isto faça parte da análise do risco do cliente. Aliás, vamos tentar, não, vamos conseguir, e em julho contamos, já estamos numa fase de testes, muitos clientes já tiveram a preencher este questionário e em julho queremos mesmo avançar para todo o mercado, neste caso dos nossos clientes. Obrigada, Isabel. Agora ainda temos, pronto, começamos atrasados uns 10 minutos, portanto vou retirar mais 10 minutos ao vosso tempo. Inês, se não te importas, talvez tu possas colocar, uma vez que foste apanhando as perguntas aqui no chat, podes ler as perguntas e direcioná-las a algum dos oradores. Pode ser? Claro, claro. Então, primeiro, obrigada por todas as questões. Temos tido aqui um chat muito ativo. Portanto, eu vou começar pelo Filipe, vou seguir a ordem que vocês foram falando. E então, existe aqui uma questão que é os financiamentos provenientes do Portugal Inovação Social, se vão solicitar alguma prova de que os projetos na área social, para além de inovadores, se estes projetos também têm a capacidade de contribuir para os ODS, para os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, e se está pensada fazer isto, tornar isto um requisito. Desculpe. Culpa minha. Já está, não já? Já me estão a ouvir? Já. Ok. Bom, no caso do FIS, do Fundo para a Inovação Social, já é uma pergunta que se faz na candidatura. Ela não exige demonstração, apenas nós fazemos uma avaliação se está ajustado ao projeto que é apresentado ou não, e o projeto não é selecionado com base no ODS ou nos ODS que são identificados. No caso dos outros instrumentos, isso não era pedido até agora, nós fazemos essa avaliação a posteriori. Vamos provavelmente passar a pedir, mas não é um requisito para a admissibilidade. Porque, reparem, no caso da Portugal Inovação Social, nós fazemos já essa avaliação na avaliação dos projetos em si mesmos. Um projeto para ser classificado como projeto de inovação social e nenhum passa a fase de admissibilidade sem ser, já tem que nos explicar qual o problema que dá resposta e a sua evidência, o tipo de diferença que apresenta na solução, qual é o grupo-alvo mais vulnerável a que se vão dirigir e, portanto, há e qual o potencial de impacto que tem nesse grupo-alvo. Portanto, há um conjunto de perguntas que já são avaliadas. Portanto, é outra forma de criar uma exigência. Nós temos o nosso próprio ranking que resulta da avaliação que fazemos desses projetos. Portanto, já é no caso do FIS, será no caso dos restantes instrumentos, mas não é condição excludente porque temos outros critérios para fazer esse ranking. Ok, muito obrigada, Filipe. Agora passo para o Duarte. Há aqui uma questão que é como estão a integrar os fatores ESG, ou seja, os fatores, para quem não souber, a sigla, os fatores ambientais, os sociais e os de governance, nas suas operações e como é que validam ou conseguem comprovar a informação que as empresas vos passam, como é que conseguem perceber se realmente é uma prática feita pela empresa ou se é só o cumprimento de apenas uma resposta a um questionário? Desculpa. Nós realmente temos a vantagem de trabalharmos com as próprias equipas de gestão das nossas sociedades subsidiárias, digamos assim, onde nós temos os nossos investimentos. E isso é uma grande vantagem. Nós, primeiramente, o que fazemos é criamos um set de indicadores de sustentabilidade por área, por vertical, target que nós temos, neste caso, no nosso fundo Sustainable Innovation Fund. Basicamente temos 3 verticais,
Um é Life Sciences, MedTech Digital Health, o outro é Energy Efficiency e há um terceiro que é Blue Economy. Nós temos um set de KPIs de sustentabilidade para cada um destes verticais e, obviamente, temos uma matriz, digamos assim, de classificação e de rating dos projetos e empresas que são objeto da nossa análise. Mediante esse ranking que é feito pela nossa equipa, nós fazemos um primeiro assessment para saber onde é que as empresas estão posicionadas em relação, se são best in class, se têm um grande potencial de upgrade nesta matéria. E depois o que fazemos é acordamos com as equipas, obviamente, alguns objetivos de curto, médio e longo prazo e, obviamente, não só fazemos assessments regulares e, portanto, exigimos também, e é uma exigência saudável, o reporte regular de sustentabilidade no âmbito desses KPIs que são previamente acordados e, obviamente, apoiamos e ajudamos as equipas a se organizarem de forma a atingir o mais rapidamente esses estándares, porque assim, no longo prazo, é assim que nós vamos criando valor e vamos valorizando, digamos assim, a empresa rumo àquilo que nós chamamos um exit, portanto, na fase de desinvestimento, porque sabemos que há um valor que está a ser criado e que está a ser valorizado e apreciado pelos futuros compradores das nossas posições. E com isso, obviamente, esperamos nós, com esta nossa tese, que estejamos a contribuir para um ecossistema mais sustentável e mais duradouro. Ok, muito obrigada. Então significa que não é apenas uma resposta só de um lado, há uma comunicação. Não é one-off e não é uma term sheet, nem um questionário. Exatamente. Há uma comunicação entre vocês e as empresas. É um relacionamento de longo prazo, sem dúvida. Exato. É um casamento, diria eu. E por isso também durará muito mais tempo e terá muitos melhores resultados, de certeza. Sem dúvida. Agora gostava de passar a palavra ao Ricardo, por favor. E a questão colocada é relacionada com a taxonomia europeia. Neste momento, na Europa, nós sabemos exatamente o que é que são financiamentos sustentáveis, o que é uma atividade sustentável, já existem esses critérios. E, portanto, a questão é se existe alguma iniciativa semelhante para os green banks e como é que funciona nos Estados Unidos, se existe alguma espécie de taxonomia americana. Por enquanto, não. Não na forma como eu entendo que existe na Europa. Os bancos verdes que existem, hoje são 7 ou 8, pelo país todo, estamos continuamente em contato. Existe uma discussão andando, mas não tem assim esse tipo de taxonomia. Em realidade, o nosso conselho e parte da mensagem que nós sempre estamos dando à equipe é passar menos tempo em pensar como para categorizar atividades e mais na prática, em nos mostrar os resultados. Agora, isso não quer dizer que nós não estamos atentos a mudanças. Por exemplo, agora, ao nível federal, agora nós temos uma nova administração e eles estão pensando em criar um banco nacional verde. Hoje é um projeto de lei, não quer dizer que vai acontecer, mas, obviamente, um banco como o nosso, que está no capital do país, nós estamos muito atentos, porque sabemos que pode ser uma fonte de financiamento para nós. Então, temos o nosso capital próprio, mas também estamos criando uma organização que pode aceitar capital de outras fontes. Então, talvez semelhante à situação que pode acontecer em Portugal. Se Portugal tem um banco verde, também pode tentar trazer dinheiro da Europa em geral. Então, aí nós estamos atentos ao pensamento e o thinking que está acontecendo lá, mas por enquanto, essa questão de taxonomia não é uma coisa que ocupa muito tempo nosso. O nosso foco mesmo é nos impactos, é ter impactos que podemos medir, é criar a nossa política interna do nosso banco que atende às necessidades da nossa cidade, que são talvez diferentes de outro estado. Por exemplo, no nosso caso, Washington, não sei quem conhece bem a cidade aqui, mas é um lugar diferente, porque talvez temos metade da população que vive a um nível muito alto em termos económicos e outra metade bem pobre. Não é uma cidade que tem assim uma média classe. Então uma grande parte da cidade nunca teve problemas em acesso ao financiamento. Então esse é um desafio que nós temos,
talvez outros lugares não vão ter, que nos preocupa muito mais. Então nós temos muita taxonomia, não sei se é a palavra certa, mas temos muita política específica aos nossos investimentos, para nós termos a certeza que nós não estamos a criar outros problemas económicos nas áreas mais carentes em troca de benefícios ambientais. Então essa é uma preocupação, eu acho que assim, bem nossa. Então deixo por aí. Então eu acho que é muito particular o que nós fazemos, a nossa política está em desenvolvimento, mas tem a ver com a nossa realidade, não com uma taxonomia de fora. Mas como vocês continuam a comunicação com outros green banks, acaba por também haver alguma uniformidade, não, cada um não define de forma muito diferente. Sim, mas não é formal. É mais... Ninguém quer pegar um caminho que ninguém mais levou. Então, é mais por aí. É mais por cautela do que tentar encontrar uma uniformidade. Obrigada. Agora passo para a Isabela a palavra e uma questão colocada. Parece que estes questionários que há bocadinho falou suscitaram aqui alguma curiosidade. Portanto, estão aqui algumas questões relacionadas com que indicadores ou que KPIs é que o banco poderá olhar para perceber qual é o enquadramento do cliente no financiamento sustentável e da vossa parte perceberem então o que é um financiamento sustentável. Penso que agora já estou aqui. Sim, os indicadores que nós podemos olhar por parte dos clientes serão certamente, no caso de certificações ambientais, para um crédito de habitação, por exemplo, se for para a aquisição de um imóvel, se têm certificados ambientais, se no caso de outro tipo de investimento, se têm que exemplo é que eles têm na sua própria fábrica, se têm uma política de sustentabilidade implementada, que medidas têm vindo a tomar, consumos, portanto, são esse tipo de indicadores que nós depois fazemos esta avaliação posterior na nossa análise. Não sei se querem... Sofia, não sei se queres acrescentar, também estás com este projeto, portanto... Pois, isto aqui é uma manifestação de interesses, também estou a apoiar o crédito agrícola neste projeto e, portanto, é um pouco isso, não é? Quer dizer, o questionário vai incluir perguntas sobre que tipo de certificações é que a empresa tem, se já consegue medir as emissões de CO2 âmbito 1, 2 e 3, ou se consegue medir algum âmbito e a quantidade das emissões que já consegue medir, se já tem alguma política de sustentabilidade, se tem algum compromisso com a neutralidade carbónica, e, portanto vai haver um caráter evolutivo. Depois também a nível social, se tem algumas queixas, algumas coimas do ponto de vista social, como é que respeita, se tem alguma política de respeito de direitos humanos, e portanto os questionários vão ser evolutivos, portanto há um mais pequeno para as microempresas e outro um bocadinho mais exigente para as outras empresas, mas apenas deixo apenas aqui uma noção final, até porque já estamos em cima do tempo, que atualmente está em discussão pública o ato delegado da Comissão Europeia referente à divulgação de informação de como é que as empresas não financeiras e como é que as empresas financeiras terão de reportar o seu alinhamento com a taxonomia, ok? E relativamente às instituições de crédito, vem lá um conjunto de informação de como é que as instituições de crédito terão de reportar esse alinhamento com a taxonomia, e vai passar precisamente por conseguirem dizer qual é a percentagem dos seus investimentos e do crédito que está alinhado com os tais objetivos ambientais. Ora, a única forma de nós sabermos como é que os empréstimos estão alinhados com os objetivos ambientais é fazer perguntas. Portanto, esta iniciativa do crédito agrícola de começar a fazer perguntas, eu diria que isto vai ser banalizado. Todos os bancos vão ter de fazer estas perguntas, e também todos os fundos de investimento, para aquelas empresas que procuram por algum tipo de fundo de investimento, também vão ter de ter estas ou outras, porque, nomeadamente para os fundos de investimento, existem já templates de informação que cada fundo de investimento tem de dar sobre as empresas. E anda, de facto, muito à volta dos consumos energéticos, das emissões de CO2, dos resíduos. Portanto, a fiscalização e a monitorização da informação ambiental vai ser muito mais exigente
através dos financiadores, porque os financiadores vão ter de reportar como é que o dinheiro que emprestam ou que investem, como é que este dinheiro está alinhado. E isto, lá está, na Europa já temos regulação, e há a regulação que está a sair. Nos Estados Unidos não há ainda regulação, é uma questão de economia de mercado e é uma dinâmica diferente. Aliás, o mercado europeu e o mercado americano têm dinâmicas diferentes relativamente a estes temas. Nós europeus temos muito mais normas do que propriamente depois a economia anglo-saxónica. Ricardo, não sei se tens alguma palavra final face a este comentário que eu deixei para depois terminarmos. Não, eu vi que tinha uma pergunta sobre o capital do DC Green Bank e como nós atuamos em termos de capital público, tem talvez um pouco a ver com o seu comentário. O nosso caso é semelhante, eu acho, muitos pontos nos Estados Unidos, é que o capital impacta do governo público, mas outra parte muitas vezes vem de indústrias que pagam multas ambientais, então uma maneira de nos financiar. Mas ao mesmo tempo, nós estamos muito atentos ao impacto financeiro, ao impacto na economia local que nós temos, em termos de crescimento da economia local, e fazemos o cálculo muitas vezes para ver se o crescimento que nós trazemos, em termos de trazer outro capital, também traz impostos para a cidade, que acaba recompensando a cidade para o esforço inicial de capitalizar o banco. E no nosso caso, estamos no início do projeto, mas olhando outros bancos verdes, eles não só são sustentáveis financeiramente, em termos de ter um retorno para compensar o custo do banco, mas também para compensar o capital inicial do público que entra no banco. Muito bem, olha, agradeço a todos, estamos a chegar ao fim, já ultrapassámos, como sempre, um pouco. Gostava de agradecer a todos os participantes e a todos os oradores, obviamente. Isto está a ser gravado, portanto nós vamos colocar a gravação nas redes sociais para que possa ser visto por quem quiser. E enfim, mais uma vez espero que tenha sido útil, espero que tenhamos conseguido sair daqui com mais informação do que aquela com que entramos e talvez com mais dúvidas, mas também com mais esperança de perceber que o setor financeiro poderá estar a caminhar para algo bastante melhor do que algumas lembranças que nós temos do passado, e isso é positivo. Sempre caminhar para melhor é sempre bastante mais interessante e bastante mais inovador. Portanto, obrigada a todos, até a uma próxima oportunidade e obrigada em particular aos oradores que aceitaram com um convite tão em cima da hora que eu fiz e por isso, mais uma vez, obrigada e até breve.